vista viu um grande trono branco e nele estava Deus. Caros irmãos, a paz do Senhor, todos sejam bem-vindos à nossa ministração. O assunto de hoje está muito palpitante, glorioso. Vamos falar sobre o mundo vindouro. É a lição do próximo domingo, dia 17 de setembro, a penúltima lição para que todos nós possamos entender sobre as coisas que virão na sequência, logo após o assunto que nós vimos no último domingo. Nós falamos no domingo anterior, na videoaula anterior, nós falamos sobre a vinda, a segunda vinda de Cristo, e este assunto vai dar continuação. Naquela ocasião nós estudamos sobre os eventos do porvir, nós falamos sobre termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo, falamos sobre os eventos da segunda vinda de Cristo, falamos sobre o arrebatamento, a vinda de Cristo em glória, a grande tribulação. E também o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Foram assuntos que nós tratamos na videoaula anterior, a 11ª. Hoje nós vamos dar continuação a este assunto, mas hoje o assunto é o mundo vindouro. Vamos ao nosso textuário. Nosso textuário diz o seguinte: conforme Apocalipse capítulo 21, versículo 1 diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Uma visão do apóstolo João, quando ele contempla esta visão gloriosa. A nossa verdade prática, meus irmãos, diz o seguinte: cremos no juízo final, no qual serão julgados os que fizeram parte da última ressurreição, isto é, os ímpios. E cremos na vida eterna para os infiéis. Então os infiéis serão julgados e serão banidos eternamente da presença do Senhor. Mas vamos mostrar aqui com argumentos, textos bíblicos que nos dão segurança acerca do assunto que nós iremos tratar nesta videoaula. A nossa leitura bíblica em classe tem como base um texto apocalíptico, o Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 5. Vamos ler o primeiro versículo, que diz o seguinte: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Verso 2, assim expressa: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Observe, ele viu, ele não escutou alguém dizer, ele viu, teve essa visão gloriosa que o Senhor lhe deu. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que nós vamos falar sobre esta nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Versículo número 3. E ouvi, agora sim ele vai ouvir, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Que visão, aliás, que texto glorioso, né? João, ele viu com seus próprios olhos esta cidade. Agora ele escuta esta voz, e esta voz potente, certamente gloriosa, potente, ele diz: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Penso, imagine que visão, que mensagem gloriosa este homem ouviu, do céu. João ouviu do céu. Que bênção, que maravilha é ouvir a voz celestial, é ouvir Deus falar, ouvir Jesus falar. Ele ainda fala. E por quê? Porque ele está vivo para todo sempre. E aqui, observem a sequência, o versículo 4 diz: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Ninguém vai mais chorar, ninguém vai mais sofrer, ninguém vai mais sentir dor. Por quê? Porque Deus estará conosco. Olha o texto na sequência. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, né? A grande tribulação ficou para trás, as desgraças do mundo ficaram para trás. Agora é Deus reinando, nesta cidade gloriosa com os seus. Versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono diz: Eis que faço nova todas as coisas. Então esta terra
será aniquilada, destruída, porque Deus fará nova todas as coisas. E o que estava sentado sobre o trono diz: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, agora para João, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então temos segurança bíblica para aqui dizer que esta terra que nós agora habitamos será destruída. Os céus que nós contemplamos, haverá outro céu. Deus fará todas as coisas, né? Nova todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Por quê? Porque trata-se da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela permanece para todo o sempre. Os céus passarão, a terra passará, mas a palavra de Cristo permanece para sempre. Isto é, ela vai se cumprir com toda a exatidão. Vamos ao nosso objetivo geral, que é este aqui. O nosso objetivo geral é este aqui: expor a doutrina bíblica do milênio. Vamos falar hoje sobre as coisas futuras ou o mundo vindouro. Não poderíamos deixar de falar sobre o milênio. Então, expor a doutrina bíblica do milênio, do juízo final. Então, já vamos falar sobre o milênio, sobre o juízo final e da nova criação de todas as coisas. Então, de cara aqui, o aluno já percebe que vamos falar sobre 3 assuntos aqui: milênio, o juízo final e a criação de todas as coisas nesta sequência. Tudo bem? Vamos aos nossos objetivos específicos, que são 3. O primeiro objetivo específico é este: descrever a doutrina bíblica do milênio. Vamos falar sobre o milênio, é necessário que nós venhamos aqui descrever a doutrina bíblica do milênio. Segundo objetivo específico, explicar o juízo final. E terceiro e último objetivo específico, esclarecer a doutrina bíblica sobre a nova criação. Esclarecer a doutrina bíblica sobre a nova criação. Para que possamos atingir esses objetivos, meus irmãos, nós seguiremos o seguinte sumário. Sempre nós trazemos aqui um sumário, vamos aqui apresentar o sumário aos nossos irmãos. Inicialmente, faremos uma introdução sobre o assunto, uma introdução. Na sequência, vamos já partir para o primeiro tópico, que é este sobre o milênio. Vamos falar sobre o milênio. Segundo, sobre o juízo final. Terceiro tópico, sobre a nova criação. E, como sempre, finalmente, uma breve e objetiva conclusão. Então, todos vocês são bem-vindos. Um abraço meu a todos. Oreis por nós para que o Senhor continue nos dando graças, nos dando tempo para que nós possamos aqui estudar um pouquinho mais para trazer algo que venha contribuir para os nossos queridos irmãos. Algumas pessoas muitas vezes dizem: pastor, as suas aulas são uma bênção, mas são muito longas. Mas, meus irmãos, como eu sempre digo, há professores e professores. Tem professores com maior nível intelectual, ou aliás, teológico, estudou bastante, fez curso teológico, fez mestrado, doutorado, mas outros de nossos irmãos ainda não tiveram esta condição, esta oportunidade. Portanto, a gente aqui, os irmãos fiquem à vontade, e nós aqui sempre procuramos bater todos os tópicos e os nossos subtópicos, e os subtópicos constantes da lição. Então, fique à vontade. Se o irmão desejar um resumo mais breve, outro subsídio mais breve, com certeza vai achar na internet. Com certeza vai achar bons comentaristas, bons comentários, excelentes videoaulas. Porém, o nosso objetivo é este: é bater cada ponto, e dar trabalho isso para estudar, preparar esses slides, né? Muito tempo preparando, muitas horas preparando isso, para que possamos trazer o melhor, assim penso eu, para os nossos irmãos. Procuro me dedicar ao melhor, para que possamos apresentar aqui uma excelente aula aos nossos queridos irmãos. Se você já é uma pessoa tarimbada no assunto, que já conhece esse assunto, então você vai aqui só relembrar, tá certo? Você vai só relembrar. Então, para aqueles que estão vendo o assunto a primeira vez, é uma aprendizagem excelente. E aqueles que já conhecem a fundo o assunto, vão só relembrar aqui isso que nós estamos falando. Então, todos fiquem à vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, então, feito a apresentação do nosso sumário, nós vamos já para a nossa introdução. E nesta introdução, eu gostaria aqui já para mostrar aos nossos irmãos que nós vamos falar aqui sobre
este assunto depois do juízo final. É importante lembrar que esse assunto que nós vamos falar, o mundo vindouro, isso vai ocorrer depois do juízo final, que vai ocorrer isso aqui, tá bom? Então, o mundo vindouro, abordado na presente lição, pretende mostrar o que virá depois do juízo final. É isto que nós tentaremos aqui explicar aos nossos irmãos. Aqui nós vamos falar sobre o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, o lar dos santos, né? Vamos desfrutar com o Senhor Jesus na eternidade, por toda a eternidade estaremos com o Senhor. E este assunto praticamente é o desfecho da história humana, né? O epílogo, o desfecho da história humana. Este assunto que nós iremos tratar aqui. Agora, é importante que antes de ocorrer ou de nós entrarmos neste assunto, o mundo vindouro, ou as coisas que irão acontecer depois, é claro que isto irá ser precedido por outros eventos apocalípticos, bíblicos, claro, que constam. Por exemplo, nós sabemos que haverá alguns eventos que precederão o mundo vindouro, como o reino de Cristo, né, de 1000 anos, o juízo final, a ressurreição de todos os incrédulos, bem como o seu destino final. Feito essa rápida introdução, nós vamos agora ao nosso primeiro tópico. Nós vamos tratar agora sobre o nosso primeiro tópico, que é o milênio. Então, sobre o milênio. Aqui nós teremos aqui neste tópico primeiro, 2 subtópicos. Descrição e o segundo sobre a ressurreição dos mortos. Apenas estes 2 subtópicos desse tópico primeiro. No tópico primeiro, sobre o milênio, e no subtópico descrição, o que é que nós vamos trazer para os nossos irmãos? Alguns pontos aqui que eu achei interessantes e, por que não, tratar com os nossos irmãos. Inclusive a lição fala sobre isso. Primeiro, definição, né? O que é um milênio? Então vamos falar sobre o milênio, né? Sobre o milênio, a descrição, o que é o milênio. Então o milênio é o reino de Cristo, um período de 1000 anos. Então o milênio nada mais, nada menos é do que o reino de Cristo por 1000 anos. Há aquelas pessoas chamadas amilenistas que não creem no milênio, mas nós cremos, nós somos milenistas, nós cremos sim no milênio, que será um reinado de Cristo por 1000 anos. Então, definido já este conceito, podemos dizer um conceito breve, mas objetivo, guarde isso, não se esqueça. Então, o milênio o que é? É o reino de Cristo por 1000 anos. Só que neste reino de Cristo, para que Cristo venha habitar aqui no seu reino milenial, necessário se faz que algo aqui aconteça, que é o apresamento do tentador. Neste período do reino de Cristo, por 1000 anos, Satanás estará preso, portanto, ele não sairá mais para ter acesso às pessoas. As pessoas estarão relativamente num período de paz, né? Então, milênio, nós vamos ler aqui textos bíblicos que nos darão essa garantia de que haverá paz na terra. Então, o mundo hoje está em conflito, muitas guerras, rumores de guerras, nação se levantando contra nação, mas isso são prenúncios da volta do Senhor Jesus Cristo. É necessário que tudo isso aconteça, terremotos aí, o mundo está aí em polvorosa, né? O clima está aí muito agitado, furacões e muitos vendavais, principalmente ali nos Estados Unidos, na América Central. Então as coisas estão acontecendo paulatinamente, né? Paulatinamente. Voltando aqui sobre o apresamento de Satanás. Então, neste período, Satanás será aprisionado, estará aprisionado no abismo, instalado por ocasião da vinda de Cristo em glória. Isso você pode encontrar em Apocalipse, capítulo 20, versículos 2 a 3. Você vai ler esse texto e vai ter esta segurança que nós estamos aqui dizendo. Então, neste período, o período chamado milênio, haverá o apresamento ou a prisão de Satanás, a prisão, a captura de Satanás. Ele será preso, será trancafiado para não mais sair a tentar as pessoas. Mas é claro que nós sabemos que após o milênio, Satanás ainda será solto e ainda terá um tempo para tentar as pessoas. Bem, então, com esse apresamento do tentador, nós veremos agora a ação anulada. Então,
As ações, nós sabemos que hoje as pessoas agem muitas, em milhares e milhões de vezes. As pessoas agem por influência de Satanás, o nosso adversário, o diabo, o tentador. As pessoas são tentadas, cedem à tentação por causa do quê? Porque Satanás ainda está agindo neste mundo. Porém, durante o milênio, a sua ação maléfica será anulada. Então, as ações das pessoas, essas pessoas não terão assim esta influência de Satanás, porque ele estará solto. Isso significa que a ação destruidora de Satanás na terra será neutralizada. Então, com esta neutralização da ação de Satanás, haverá uma nova ordem das coisas. Alguns aspectos são importantes com referência ao milênio. Então, no milênio hoje, nós sabemos, acabei de informar os irmãos que o mundo está em confusão, guerras, rumores de guerra, etc. e tal. E o mundo está sem paz, o Oriente Médio tem aquela relativa paz, daqui a pouco Israel novamente, as outras nações, principalmente as nações adversárias de Israel, levantam-se contra Israel. E sempre há acordos, os acordos não são cumpridos na íntegra e realmente há terrorismo, enfim, não há paz na terra. Na terra não tem paz, no Brasil não há paz e no mundo não há paz. Porém, esta paz tão almejada, ela será alcançada no período do milênio. É a tão almejada paz universal, pois nesse reino haverá, coisa que é importante, haverá perfeita paz. O que mais? Retidão. O que mais? Justiça entre os seres humanos e também harmonia no reino animal. Quando eu estava lendo esta lição, e aqui eu gostaria, irmãos, de ler alguns textos importantes. Nós não vamos ler tantos versículos aqui da Bíblia, vamos ler alguns que já constam aqui no meu plano de aula, mas este aqui eu faço questão de ler na Bíblia. Sobre isso que nós acabamos de falar, sobre isso que nós acabamos de descrever para os nossos irmãos, que é desta paz universal, desta perfeita paz, desta retidão, desta justiça, desta harmonia no reino animal, nós precisamos ler Isaías capítulo 9, versículo 7. Vamos ler Isaías 9, 7. Isaías capítulo 9, versículo 7 diz assim, para confirmar o que estamos dizendo. Ele estenderá o seu domínio, ele quem? Jesus, e haverá paz sem fim, e sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Estou lendo o profeta messiânico. Esse texto aqui está sendo lido, foi lido na Nova Versão Internacional. Então aqui está. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. Está mostrando aqui. Agora outro texto, logo em seguida no capítulo 11, versículos 5 a 9, este também eu gostaria de ler para os nossos irmãos. O texto diz, a retidão será a faixa de seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Observe agora, nós falamos sobre a questão de haver harmonia no reino animal. Olha o que diz o versículo 6. O lobo viverá com o cordeiro. Hoje isso é impossível. Então, o lobo viverá com o cordeiro. O leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos. Então, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos. É impossível no reino dos homens hoje aqui isto acontecer. Mas no milênio haverá esta harmonia no reino animal. Continuando, a vaca se alimentará com o urso. A vaca se alimentará com o urso. Seus filhotes se deitarão juntos e o leão comerá palha com o boi. Então, se o leão hoje é um animal carnívoro, né? Ele vai ser um animal vegetariano. Então aqui diz, a vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos e o leão comerá palha com o boi. É o que a Bíblia está dizendo. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Veja só, porque é o reino de Cristo, o reino milenial. O verso 9, ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o seu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Veja que coisa gloriosa, que texto glorioso. Pois é, que está falando sobre este reino de Cristo. Então vai ser um reino
próspero, abençoado. Por quê? Porque o Rei da Justiça estará reinando sobre esta terra. Sobre esta terra. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Daqui a pouco vamos ler outros textos ainda na palavra do Senhor. Bem, outro ponto importante aqui é que durante o milênio haverá prolongamento da vida. Haverá o prolongamento da vida. Nós vamos ler o texto aqui. Então a vida das pessoas será... As pessoas serão longevas, né? Viverão bastante, terão muitos e muitos anos, né? Muitos e muitos anos. O pastor Ezequiel Soares aqui colocou a longevidade das pessoas, a garantia do sucesso no trabalho também. As pessoas terão sucesso no trabalho, as pessoas serão prósperas, ganharão bem, né? E a resposta imediata, as orações são algumas das características. Pastor, nós vamos orar, as pessoas podem orar ainda durante o milênio? Claro, com certeza, e há segurança bíblica para isso, né? A resposta imediata às orações são algumas das características do reino do Messias. E aqui está colocado aqui um texto que encontra-se em Isaías 65, versículos 20 a 25, que é outro texto que também eu faço questão de ler para os nossos queridos e abençoados irmãos. Então, Isaías, capítulo 65, versículos 20 a 25, diz o seguinte, ainda tratando-se aqui sobre o reino milenial de Cristo. O texto diz, nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e o idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem. Então, quem morrer aos 100 anos de idade, essa pessoa vai morrer muito jovem, na flor da idade ainda, bem jovem. E quem não chegar aos 100 será maldito. Versículo 21. Construirão casas e nela habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. 22. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. 23. Não labutarão inutilmente, isto é, não trabalharão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, ele e os seus descendentes. Então, no milênio haverá sim ainda casamentos, certo? Está aqui, gerarão filhos. Verso 24. Antes de clamar, eu responderei. Isto é, antes das pessoas orarem ao Senhor, ele já está respondendo, né? Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Vejam que maravilha, né? Que maravilha. Isso durante o milênio. O lobo e o cordeiro comerão juntos. Aí volta novamente aquela questão que nós falamos há pouco tempo sobre essa harmonia do reino animal. Aí o versículo 25 diz, o lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno com o boi, mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Novamente outro texto que fala sobre o milênio, né, aqui no profeta messiânico, profeta Isaías. Então já vimos a isso, a questão do prolongamento da vida das pessoas. Será uma grande realidade. A sede do milênio. Onde será essa sede do milênio? Onde ficará a sede, a cidade sede? Então, a sede será em Jerusalém. Então, Jerusalém será a sede do governo do Messias, né? Isaías capítulo 2, versículo 3, a lição aqui já traz. O texto diz, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, o Senhor Jesus vai reinar a partir da cidade de Jerusalém. Isto quando? No milênio, no estabelecimento do milênio. Então, a sede será a Jerusalém, esta Jerusalém. Não confunda com a nova Jerusalém. Ali terá outra conotação, será outra cidade. Nós vamos aqui falar sobre isso. E, finalmente, ainda neste subtópico, descrição sobre o milênio, o reestabelecimento do trono. Então, nós sabemos, todos nós sabemos, você que conhece a Bíblia sabe que há uma promessa, aquela promessa de que Jesus iria assentar-se no trono de Davi, seu pai, né? Promessa dada por o anjo ali, fala sobre esta promessa e isto de fato vai acontecer. Então, o Senhor Jesus se assentará sobre o trono de Davi, que por enquanto está desocupado. Não há como os israelitas provarem quem pertence à dinastia de Davi. Só Jesus é o único ser em todo o universo que pode ser provada que Jesus vem da dinastia de Davi.
né, dos antepassados de Davi, é o Senhor Jesus Cristo. O único judeu no mundo que pode provar isso. Basta você ler Mateus capítulo 1 e ler Lucas capítulo 3, você vai encontrar com segurança acerca deste assunto. Então Jesus se assentará sobre o trono de Davi. Jerusalém, e de Jerusalém ele reinará para toda a humanidade. Jerusalém será a capital espiritual, porque Jesus estará ali reinando com os seus. Este reino trará salvação aos judeus. Este reino trará salvação aos judeus. Se os judeus hoje estão sendo perseguidos, principalmente pelos países islâmicos, pelos países que não querem ver Israel prosperar, Jesus vai mostrar que realmente os judeus são pessoas de Deus, né? Deus fez um pacto com Abraão e ele vai honrar esse pacto. Então esse reino que trará salvação é a conclusão do programa divino. Então este reino será a conclusão do programa divino sobre o povo de Israel, conforme Isaías capítulo 59, versículo 20 e Romanos 11, 26. Saindo deste primeiro subtópico, vamos ao nosso segundo subtópico e agora vamos falar sobre a ressurreição dos mortos. Vamos falar sobre a ressurreição dos mortos. Em primeiro lugar, destaco aqui, promessas de ressurreição. Então na Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, nós observamos nitidamente, claramente, que há promessas que falam sobre esta ressurreição. Então a Bíblia fala sobre a ressurreição dos justos e dos injustos. Ambos serão ressuscitados. Claro, os justos num primeiro aspecto, ou em uma situação, em uma determinada época, e depois haverá a ressurreição dos ímpios, que acontecerá cerca de 1000 anos depois. A segurança para isso? A segurança, quando nós lemos Daniel capítulo 12, versículo 2, Daniel 12, 2, você pode ler, João capítulo 5, versículo 59 e Atos capítulo 24, verso 5, esses textos nos darão a segurança de que realmente há na Bíblia promessas de ressurreição, tanto para os salvos, as pessoas que dormiram fiéis a Cristo, como também a ressurreição das pessoas ímpias, as pessoas que renegaram Deus, essas pessoas que rejeitaram ao Senhor. Isto acontecerá, claro, com um intervalo, e este intervalo é conforme nós vamos aqui falar, o pastor Ezequiel Soares, com bastante segurança, ele coloca que este intervalo, conforme o Apocalipse, ficamos sabendo que há um intervalo de 1000 anos entre essas ressurreições. Então há este intervalo, há este hiato, não é, de 1000 anos. As ressurreições, vamos falar sobre a ressurreição. Então a primeira ressurreição é a dos justos, das pessoas que aceitaram a Cristo como o seu único e suficiente Salvador. E a outra é a última ressurreição. Então haverá a primeira ressurreição, a ressurreição dos santos, dos que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, das pessoas que tiveram a vida de paz com Deus, pessoas que aceitaram Jesus, mas haverá também a última ressurreição. E sobre esse texto, sobre o que nós estamos falando, é importante nós lermos agora aqui Apocalipse capítulo 20, verso 5, porque esse texto diz o seguinte: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, por que lemos esse texto? Porque esse texto está dizendo que haverá um intervalo entre o arrebatamento dos santos, ou a ressurreição dos mortos em Cristo, né? Então, a primeira ressurreição. Depois, nessa ressurreição, os ímpios não irão ressuscitar. Porque o texto aqui, nós acabamos de ler, mas os outros mortos não reviveram. Isto é, quando o Senhor Jesus vier para arrebatar a sua igreja, quando ele vier na sua primeira ou segunda vinda, né, que Jesus nessa segunda vinda ele virá primeiramente invisível ao mundo e depois ele virá de forma visível. Nesta vinda dele, na segunda vinda que nós estamos esperando, que pode ser hoje, quem morreu em Cristo vai ressuscitar. Os ímpios irão ressuscitar? Não, eles não irão ressuscitar agora, porque é isso que o texto está dizendo. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Isto é, esta ressurreição dos ímpios, ela vai ocorrer 1000 anos depois da ressurreição dos santos. E aqui ele diz, esta é a primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? A primeira ressurreição, não confunda,
ela tem tudo a ver com a ressurreição dos santos. Então, a primeira ressurreição está tratando da ressurreição dos santos. Só nesse aspecto aqui, para os irmãos não ficarem confusos. Agora, eu quero ler um texto aqui, que vai nos mostrar, e este texto está no livro de Daniel, você pode anotar, Daniel 12, verso 2, que foi citado aqui, logo aqui, com referência a essa promessa de ressurreição. Eu quero ler, já que estamos falando sobre a ressurreição, Daniel capítulo 12, versículo 2, que já está aqui. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, nesse texto aqui de Daniel, nós vemos aqui a segurança, podemos dizer com segurança, que ocorrerão dois tipos de ressurreições. A ressurreição dos santos e a ressurreição daquelas pessoas que vão ressuscitar, mas infelizmente esta ressurreição não será uma ressurreição gloriosa, será para a própria vergonha dessas pessoas que irão ressuscitar. Aqui diz vergonha e desprezo eterno. Saindo desse ponto, vamos voltar agora novamente com mais ênfase à primeira ressurreição, que será a ressurreição do justo. Primeiro ponto, são parte da primeira ressurreição quem vai ressuscitar? Os santos, né? As pessoas que aceitaram Jesus. E aqui o pastor Ezequiel coloca, são parte da primeira ressurreição os santos provenientes da era da igreja e os do Antigo Testamento. Você pode dizer, pastor, justamente isso. O pastor que foi muito claro quanto a essa questão. Os santos em Cristo vão ressuscitar na primeira ressurreição. Ele diz, pastor, e Abraão, pastor, e aqueles homens, e Josué, e tantos profetas, ou seja, as pessoas que viveram a vida justa diante de Deus, Noé, etc. tal, essas pessoas também serão ressuscitadas por esta ocasião, na primeira ressurreição. Eles irão ressuscitar por ocasião do arrebatamento da igreja. A segurança está aqui em vários textos, 1 Coríntios 15, 52, 1 Tessalonicenses 4, 16 e Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Então, serão ressuscitados os súditos do Rei dos Reis. Você é súdito do Rei dos Reis? Espero que sim, com certeza você é um súdito do reino dos céus. Bem, agora interessante, esse assunto não foi muito colocado, pelo menos não vi muito claro, mas é interessante aqui na lição observarmos isso aqui, a ressurreição dos mártires da grande tribulação. Apesar da lição, o autor não ter falado muito nesse aspecto, não é? Aqui nós achamos importante falarmos sobre esta questão, porque alguém pode perguntar, pastor, e durante a grande tribulação, voltando agora, né? Durante a grande tribulação, a pessoa, nós sabemos que a grande tribulação ela vai ocorrer após o arrebatamento da igreja. E aquelas pessoas que procuraram se reconciliar com Deus, por exemplo, a pessoa desviada, não é, que não participou do arrebatamento da igreja porque estava longe dos caminhos do Senhor, mas esta pessoa, durante a grande tribulação, essa pessoa se converteu. Morreu. Essa pessoa, por amor a Cristo, sabemos que durante a grande tribulação vai ser muito difícil alguém aceitar o Senhor Jesus, mas é possível sim ocorrer a salvação. Biblicamente falando, isso está correto, pode ocorrer e vai ocorrer. Pessoas se converterão durante a grande tribulação. Mas se essa pessoa morrer, e aí, aqui está o nosso assunto, é isso que nós vamos falar agora. Essa pessoa durante a grande tribulação morreu. E aí, pastor? Essa pessoa não fez parte da primeira ressurreição, porque o arrebatamento foi antes da grande tribulação, mas essa pessoa também não é ímpia para ser ressuscitada no último dia, né? Ou seja, na outra ressurreição, na última ressurreição. Como é que fica aí então? Então, nós vamos trazer aqui algum texto para nos dar segurança sobre o que nós vamos falar. Isso aqui é muito importante e os alunos, aqueles alunos bem atentos sobre este assunto, poderão lhe perguntar sobre isto. Então, vamos lá. A primeira ressurreição, então, nós falamos, a primeira ressurreição foi a ressurreição do justo. Agora, essa ressurreição dos mártires da grande tribulação. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11, e Apocalipse 20, verso 4, vamos ler esse último texto, Apocalipse 20, verso 4, que diz assim, é uma visão de João, ele diz, E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus,
e que não adoraram a besta. Observem bem, não adoraram a besta. Se o texto está dizendo que eles não adoraram a besta, é porque este período foi o período da grande tribulação. O período da grande tribulação. O que mais? Não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, observem. O texto está dizendo aqui que essas pessoas viverão, elas vão viver, essas pessoas que foram mortas. Aqui diz, as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. E aqui ele mostra que aspectos da grande tribulação. Não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora, interessante aí, se você quiser notar, né? É que haverá uma ressurreição após a grande tribulação. Então haverá uma ressurreição após a grande tribulação dos que não adoraram a besta nem receberam o seu sinal, conforme o Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Agora, alguns aspectos sobre esta ressurreição. Primeiro, esta é uma ressurreição diferente da que ocorrerá no arrebatamento da igreja. Vou repetir, esta ressurreição dos mártires da grande tribulação será uma ressurreição diferente do que vai ocorrer com a igreja do Senhor. Primeiro, não há arrebatamento. Veja que o texto diz que eles viverão e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O texto não mostra que eles farão parte do arrebatamento, né? Então não haverá sim, eles vão ressuscitar, mas não haverá arrebatamento. Eles permanecerão na terra e estarão em corpos e não estarão em corpos glorificados. Nós que faremos parte da primeira ressurreição, por ocasião do arrebatamento da igreja, nossos corpos serão transformados. Estes mártires da grande tribulação, eles ficarão aqui na terra. Seus corpos não serão transformados, eles apenas viverão. O texto diz, mostra isso aqui. O texto diz que eles viveram, dando a entender que retornaram à vida. Então, a Bíblia não diz que eles foram transformados, mas diz que eles viverão, isto é, retornarão à vida. Não se fala em transformação da natureza de seus corpos em corpos espirituais, que é diferente do nosso. Nós faremos parte da primeira ressurreição, nosso corpo será transformado, mas eles não. Eles permanecerão, vão reviver, mas seus corpos não serão corpos espirituais. E o último aspecto, eles terão reinado limitado no termo 1000 anos. Então, essas pessoas, estes mártires, eles terão um reinado limitado, isto é, vão reinar em um tempo limitado, né, 1000 anos, enquanto não há limites de tempo para o reinado da igreja. Então, estes mártires que viverão durante este período do milênio, essas pessoas, eles terão um reinado limitado no tempo, né, ou seja, de tempo, ou seja, nos 1000 anos. Enquanto para nós que faremos parte da primeira ressurreição, a nossa ressurreição e a nossa transformação, ela será eterna. Ela será eterna, isto é, sem tempo, né? O tempo será ilimitado para nós. Então, é importante estabelecer isso aqui. Agora, falando sobre a segunda ressurreição, já falamos sobre a primeira ressurreição, a ressurreição dos mártires na grande tribulação e a segunda ressurreição, ou a última ressurreição. Alguns chegam até a falar isso aí, né? A segunda ressurreição, a dos injustos ou a dos ímpios. Quanto à ressurreição dos injustos, também conhecida como ressurreição universal. Então, esta ressurreição, a segunda ressurreição, é chamada também de ressurreição universal. Isto ocorrerá em todo o universo, né? Ou ainda a última ressurreição, envolverá todos os descrentes desde o princípio do mundo até aquele dia. Então, desde Caim, né, até os dias que antecederão estes eventos, essas pessoas irão ressuscitar. Isso aqui é importante falar sobre a segunda ressurreição também, porque eu me lembrei, quando estávamos estudando isso aqui, de Mateus capítulo 12, versículo 41, porque aquilo que Jesus falou, de fato, vai ocorrer. Nesse texto de Mateus 12, 41, o que foi que Jesus está dizendo aqui? O texto diz, os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Isto é, Jesus está falando que durante
este período chamada a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, os ninivitas eles vão reviver, claro, serão ressuscitados, e eles vão condenar a geração que não aceitou Jesus, porque eles se arrependeram com a ressurreição, com a pregação de Jonas. E Jesus diz, eis aqui quem é maior do que Jonas. Então a pessoa que não aceitou Jesus como Salvador, esta pessoa é uma pessoa ímpia, porque deixou de aceitar o Salvador, Jesus Cristo. Então essa pessoa vai sofrer eternamente. E Jesus mostra aqui esta evidência, né, bíblica, quando ele diz que os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Então, essa ressurreição dos ímpios tem base bíblica. Apocalipse capítulo 20, versículo 5 diz que haverá um grupo de mortos que não ressurgirão antes do fim do milênio. Eles ressuscitarão no juízo final, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Esta será a última e a maior ressurreição, não é? Pois abrangerá todos os ímpios mortos que não participaram das ressurreições anteriores e que morrerão, e os que morrerão no milênio. É isso que o assunto está falando. Bem, terminado então esses dois tópicos, nós vamos aqui ler rapidamente, sinteticamente, a síntese do tópico diz: milênio, um tempo em que o Senhor Jesus reinará sobre toda a humanidade. Então, ora vem Senhor Jesus, estamos esperando o arrebatamento da igreja. Logo após o arrebatamento da igreja vai ocorrer a grande tribulação. Jesus vai voltar para dar livramento a seu povo, vai estabelecer o seu reino milenial, onde haverá paz, justiça, harmonia, né, entre as pessoas, entre os animais. Vai ser um reino glorioso, porque Jesus vai reinar em Jerusalém. Lembre-se, Jerusalém será a sede deste governo, a sede onde estará o trono de Davi, Jesus assentando-se nesse trono. Tudo bem? Vamos ao nosso segundo tópico da lição de hoje. O nosso segundo tópico, nós vamos falar sobre o juízo final, né? Tanta gente tem medo de ouvir esse negócio, juízo, né? Falam tanto em juiz, né? Juiz aqui no Brasil, né? A Lava Jato aí, se as pessoas estão ali temendo o juiz Sérgio Moro, imagine quando as pessoas estiverem diante do grande trono branco, juiz de todo o universo, o nosso Deus. Bem, então, sobre o juízo final, nós teremos 3 subtópicos: descrição, segundo, o julgamento, e terceiro, destino dos ímpios. Descrição, o julgamento e o destino dos ímpios. Descrição. Ponto primeiro aqui que eu vou trazer. Como este juízo é denominado? Como este juízo é denominado? É conhecido como... Nós vamos falar sobre o juízo final. Então, este juízo é conhecido como juízo do grande trono branco, ou também como dia da ira. Não está na lição, se você quiser anotar. Dia da ira, conforme Romanos capítulo 2, versículo 5. E também conhecido como juízo eterno, conforme Hebreus 6, verso 2. Então, já vimos aqui que este juízo final pode ser chamado de juízo do grande trono branco, pode ser chamado também como dia da ira e também como juízo eterno. O texto que nos mostra, nos dá essa segurança que fala sobre trono branco, está em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Então, se você ler Apocalipse 20, verso 11, você verá que João, ele disse isso com muita segurança. E viu um grande trono branco. Então, ele não ouviu alguém falar. Ele viu este trono branco. Deus, o Senhor Jesus, mostrou para ele esta visão, este trono. Bem, nesse juízo, quem será julgado? Os que serão julgados? Aqui serão julgados os outros mortos, as pessoas que não fizeram parte da primeira ressurreição, as pessoas ímpias, as pessoas que rejeitaram o Cordeiro de Deus.
Aqueles que não fizeram parte da primeira ressurreição, conforme Apocalipse 20, verso 5, são as pessoas que serão julgadas neste julgamento do juízo final. As pessoas que não ressuscitaram na primeira ressurreição, e as pessoas que não fizeram parte da primeira ressurreição. Outro ponto importante aqui eu coloquei bastante, procurei trazer aqui outras informações concernentes às pessoas que participarão desse juízo. Os que rejeitaram a palavra de Cristo. Então, as pessoas que rejeitaram a palavra de Cristo, essas pessoas, isso não está na lição, mas importante aqui é como subsídio para nossos irmãos, os que rejeitaram a palavra de Cristo também passarão por esse juízo. Se você quiser anotar, anotei aqui, eu coloquei um texto de Mateus 12, 42, aquele texto que diz: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e as condenará. Esta rainha do sul foi aquela rainha que veio visitar Salomão, está lembrada? A rainha de Sabá veio visitar Salomão e ela ficou vislumbrada, admirada com a sabedoria de Salomão. Pois Jesus está dizendo aqui que a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Ora, se a rainha ela ficou admirada com as palavras de Salomão, com a sabedoria de Salomão, Jesus agora ele se coloca como aquele que é maior do que Salomão. Então, se as pessoas não aceitaram a palavra de Cristo, isto é, se as pessoas rejeitaram a palavra de Cristo, essas pessoas serão condenadas. Então, participarão desse juízo do final as pessoas que não ressuscitaram na primeira ressurreição, que não participaram, as pessoas que rejeitaram a palavra de Cristo. E a fonte está aqui, Mateus 12, 42. Então, Jesus está mostrando aqui que a rainha do sul se levantará no juízo. Ela vai ressuscitar também. E ela vai condenar aquela geração. Ela vai dizer: olha, eu ouvi Salomão e fiquei admirada com as palavras de Salomão. As palavras de Salomão falaram ao meu coração. E vocês rejeitaram a palavra de Cristo, do Messias. Então, não haverá desculpa. Não haverá desculpa. Jesus disse que a rainha do sul se levantará no juízo. Ela vai levantar-se e vai dizer que aquela geração, ela vai condenar aquela geração, porque se ela foi influenciada pelas palavras de sabedoria de Salomão, e essa geração que rejeitou Jesus, então não haverá jeitinho brasileiro. Então ela irá condenar essa geração que não aceitou a palavra de Cristo. Quem mais? Os religiosos hipócritas. As pessoas religiosas, mas uma religiosidade, quase que eu não digo aqui. As pessoas que levam uma vida religiosa hipócrita, essas pessoas também irão sofrer o juízo final. Com a segurança, pastor. Se você quiser anotar aí, há outro texto, Mateus 23, 14. Então, Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Quem são esses? Os religiosos. Então Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Então a pessoa que leva uma vida religiosa de hipocrisia, é crente na igreja, mas quando chega na segunda-feira, ou durante a semana não vive uma vida de piedade, não procede com a vida santa, não é crente, mas só é crente quando está no culto, essa pessoa leva uma vida religiosa de hipocrisia. Jesus está condenando aqui o farisaísmo, a hipocrisia aqui dos escribas e fariseus. Muito claro aqui. Então, quem mais participará desse juízo final? Os que cometeram pecado de blasfêmia, as pessoas que atribuem coisas de Deus a Satanás, né? Então, isso é blasfêmia. Os que cometeram pecado de blasfêmia. Se você quiser anotar, o texto está em Marcos 3, 29. Não está na lição, anote. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá um perdão, mas será réu do eterno juízo. O eterno juízo é o quê? O juízo final. Então, aqui. Quem mais participará ou passará por esse juízo final? Os que ouviram ao Evangelho, mas não se converteram. Tem pessoas que ouvem o Evangelho, mas não se convertem. Se você quiser anotar, Lucas 11, 32, diz assim: os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Então, novamente. Quem mais? Os que levaram a vida criticando a vida dos outros. Então, vou repetir. Quem participará ainda mais, pastor, deste juízo final? Os que levaram a vida criticando a vida dos outros e eles mesmos não se corrigiram. Qual a segurança?
Romanos 2, verso 3. O texto diz: E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidais que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Então aqui está Paulo dando esta segurança. Quem mais participará desse juízo final? Os que tiveram prazer na impiedade. Infelizmente tem pessoas que têm prazer em fazer o mal, prazer em cometer homicídio, prazer em adulterar, prazer em se prostituir, prazer em se drogar, né? Os que tiveram prazer na impiedade. Anote aí, Judas 1, texto aqui de Judas 1, verso 4. Judas 4, né? Judas 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então os homens ímpios farão parte também, estarão no juízo final. Muito bem. Saindo desse ponto agora, ainda falando sobre o juízo final, sobre a descrição, é que a igreja do Senhor ela estará isenta de passar por esse julgamento eterno, ou esse juízo final. A igreja do Senhor estará isenta. Então a igreja não passará por este julgamento. Por quê? Isso mostra que ficam de fora os crentes da primeira ressurreição. Então, os crentes da primeira ressurreição não passarão por este juízo final, pois eles já fazem parte do reino de Cristo. Então, se nós já fazemos parte do reino de Cristo, nós já ressuscitamos. Nós seremos julgados, seremos, mas julgamento de obras. E isso ocorrerá no céu, né? É um julgamento onde os que fizeram algo para a obra do Senhor, algo relevante, e essas obras perduraram, essas pessoas também, esses nossos irmãos, serão recompensados no céu. Então, o nosso julgamento, nós falamos na lição anterior, o julgamento de Cristo para com a sua igreja não será um julgamento de pecado, né? Mas sim de obra. Mesmo porque a pessoa que só vai para o céu se não tiver pecado, né? Os pecados confessados, tal. Então, a igreja do Senhor estará isenta de passar por esse juízo final. A igreja do Senhor estará isenta, pois eles já fazem parte do reino de Cristo e estarão com o corpo glorificado. Nosso corpo já será glorificado, um corpo imortal, nós vamos falar sobre isso, conforme Apocalipse 20, verso 4. Agora, há um texto aqui que eu achei muito interessante, está em 2 Pedro 2, verso 9. Você pode anotar para levar para a sua sala de aula, professor ou aluno. É o texto que diz assim: Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, olha, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Então esse texto aqui está mostrando que a pessoa que aceitou Jesus, que é a pessoa justa, essa pessoa escapou, não vai passar por este juízo final. A segurança está onde? 2 Pedro 2, verso 9. Eu vou ler mais uma vez. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo. Então, o dia de juízo será reservado para quem? Para os ímpios, para serem castigados. Então, ninguém vai escapar desse juízo final. A instauração desse juízo. Quando esse juízo será instaurado? É muito importante sabermos aí também. Então Deus instaurará esse juízo após a última rebelião de Satanás. Satanás ele vai ser preso durante o milênio, ele vai ser solto, a Bíblia diz, por um pouco tempo, ele vai ser solto, mas ele será novamente aprisionado agora em cadeias eternas e será banido para o lago de fogo. Então, quando Deus vai instaurar este juízo? Após a última rebelião de Satanás. E isso acontecerá depois dos 1000 anos do reinado de Cristo. Então este juízo final ocorrerá logo após o reino milenial de Cristo, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Quem será o executor deste juízo? O executor desse juízo, o pastor colocou, Deus executará esse juízo por meio de Jesus Cristo, né? Por meio de Jesus Cristo. E aqui a segurança no texto de João, capítulo 5, versículo 22, é o texto que diz: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então Jesus será o executor deste juízo, porque Deus deu a ele esta autoridade. Se você quiser anotar um texto, está em João 5, 27, não consta na lição, é aquele texto que diz: e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Mais uma vez Jesus aqui
nos dando essa segurança de que esse juízo será executado por ele, pelo Senhor Jesus Cristo. Bem, meus irmãos, nós já abordamos agora o primeiro subtópico do segundo tópico, vamos ao nosso segundo. E agora nós vamos falar sobre o julgamento. Bem, aqui, lendo a lição, eu coloquei contradição do comentarista. Não se assuste, as pessoas são falíveis, eu sou falível, o pastor Ezequiel Soares é falível, todos nós somos falíveis. Pode ter acontecido uma falha da sua parte, e aqui eu vou dizer o porquê. Aí por isso que eu coloquei contradição do comentarista. A gente sabe que ninguém é perfeito, a gente às vezes comete falhas, erros, errar é humano, né? Eu coloquei contradição do comentarista, e aqui 4 aspectos. Primeiro, o pastor Ezequiel Soares diz, não há menção de vivos no juízo final. Então, veja bem, ele colocou que não há menção de vivos no juízo final. Mas o juízo final não será para julgar os mortos. Nós lemos aqui já com base em segurança em Daniel capítulo 12, nós observamos aqui, lemos aqui com muita clareza que os ímpios também irão ressuscitar. Então, quando ele coloca que não há menção de vivos no juízo final, nós entendemos, pelo menos eu entendo, que não será um julgamento de corpos inertes, pessoas mortas. Não, os mortos, os ímpios irão ressuscitar. Não farão parte da primeira ressurreição, mas eles vão ressuscitar, conforme Daniel diz, para vergonha e desprezo, né, de suas almas. Então, ele, ao colocar não há menção de vivo no juízo final, eu entendi claramente que o pastor, do comentarista, quis dizer que esses mortos não estarão vivos por ocasião do juízo. Está aqui muito claro, né? Mas Apocalipse 20, verso 12 diz, e vi os mortos grandes, aqui João está dizendo, e vi os mortos grandes e pequenos. Ou seja, aquelas pessoas que morreram, e João agora vê, mas não está dizendo que está vendo ele os mortos, ele vê as pessoas que morreram. Mas essas pessoas que morreram, nós sabemos que elas vão ressuscitar. Então vamos, para não ficar muito confuso aqui, vamos ler o texto na íntegra, depois a gente comenta mais alguma coisa. Apocalipse 20, verso 12 diz, e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. No entanto, vejam bem, no subtópico 2 do tópico 1 desta lição, ele disse, o pastor Ezequiel Soares colocou, a Bíblia ensina que os justos e os ímpios serão ressuscitados. Conforme Daniel 12, verso 2, João 5, 29 e Atos 24, 25. Então, estes mortos que João viu são os mortos, mas mortos que ressuscitaram. Ou seja, aquelas pessoas morreram, ressuscitaram para que possam passar pelo juízo final, ouvir a sentença e serem envergonhados e desprezadas eternamente. Então não seria lógico Deus julgar os mortos não ouvirem o castigo, não saberem para onde vão. Não, eles vão ouvir, eles verão que Cristo realmente era o Salvador, eles desprezaram a Cristo, o nome deles não constava no livro da vida, serão banidos eternamente da presença de Deus. Eles precisam ouvir isso, eles precisam saber disso. Então, sim, haverá a ressurreição dos ímpios. Aqui está a segurança, Daniel 12, 2, João 5, 29 e Atos 24, 25. E João 5, 29, eu vou ler aqui. E sairão, e os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Então, eles vão ressuscitar antes da condenação. Então, é preciso entender bem Apocalipse 20, verso 12. 20, verso 12. Até que me prove o contrário, eu acho que houve aqui um certo descuido do nosso irmão, mas quem sou eu para julgá-lo? Mas pelo menos eu entendi, pode ser que eu esteja errado, não entendi bem, mas pelo menos lendo os textos aqui, conferindo, eu concordo, você deve concordar também, que os ímpios irão ressuscitar para serem julgados no juízo. E não Deus vai ver aqueles milhões e bilhões de corpos mortos, julgá-los, as pessoas sem ouvir o julgamento, né? Não é justo uma pessoa ser julgada sem estar viva, né? Quem vai julgar uma pessoa morta, né? Então Deus vai ressuscitá-las, elas ouvirão a sentença e serão
envergonhadas, né, por não ter aceitado a Cristo como Salvador delas, e serão eternamente banidas da presença do Senhor. Então eu prefiro ficar com o que diz a Bíblia, com os textos que nos dão esta segurança. Agora, importante aqui nesse julgamento do Senhor é a questão da imparcialidade do julgamento. Então, no julgamento não haverá esse... Amém? Graças a Deus. Vamos voltar aqui, né? Tivemos um pequeno problema, tivemos que voltar aqui novamente ao nosso vídeo. Então, voltando aqui, e agora novamente, a imparcialidade de julgamento. Então, vamos voltar aqui a essa questão. Nesse julgamento, no juízo do trono branco, será um julgamento totalmente imparcial, né? Então haverá a imparcialidade do julgamento. Não haverá nesse julgamento esse jeitinho brasileiro, onde as pessoas muitas vezes culpadas são absolvidas. Não haverá jeitinho brasileiro. Ninguém nesse julgamento terá foro privilegiado. Não, ninguém, por mais amigo que seja de alguém, essa pessoa será julgada imparcialmente, né? No julgamento do Senhor Deus será imparcial, não haverá jeitinho brasileiro. Então, os grandes e pequenos, conforme João, nós lemos aqui Apocalipse capítulo 20, versículo 12, quando João diz, e vi os mortos, grandes e pequenos. Esses grandes e pequenos não se referem à idade, né? Adultos e crianças, ou pessoas com mais status, ou pessoas com maior altura, ou as pessoas baixinhas, não é essa a questão. Está falando aqui de pessoas de todas as classes sociais, sejam ricos, sejam pretos, sejam brancos, seja de qualquer etnia, de qualquer padrão econômico, social, político. Então, todas as pessoas passarão por esse julgamento, né? Haverá imparcialidade nesse julgamento. A base do julgamento. Então, a base desse julgamento, aqui no Brasil, os juízes, né, julgam as pessoas através pelo Código Civil, né, com base nas provas e também na Constituição brasileira. E qual será a base do julgamento? A base do julgamento serão os livros que serão abertos. Muitos livros serão abertos naquele dia. E a pessoa que não foi encontrada o nome da pessoa no livro da vida, essa pessoa será julgada e condenada e banida. Então, todos eles serão julgados com base nas obras registradas neste livro. Então, no céu há livros. Se aqui na terra há livros, eu me lembro quando eu estava na ativa, no exército, quando tirávamos o serviço de oficial de dia, sempre tinha o livro que o oficial de dia, o adjunto anotava tudo que ocorreu no serviço, e no outro dia, pela manhã, o oficial de dia lia tudo e se ele concordasse com tudo aquilo ali, ele anotava. Então tudo que ocorreu no serviço estava sendo anotado ali. Tudo que nós fazemos aqui, coisas ruins, coisas más, se nós não nos arrependermos, isto constará no livro, nos livros lá no céu. No céu há livros, o texto vai nos mostrar, todos eles serão julgados com base nas obras registradas nesse livro. Então, todas as impiedades, todas as maldades que os homens fizeram e não se arrependeram, essas maldades constam, inclusive, nestes livros que há no céu. Muitos livros. Então será a base do julgamento as próprias obras desses homens, o que eles fizeram e não se arrependeram. Quando o pecador se arrepende, claro que Deus, com sua misericórdia, perdoa. É como se ele apagasse o que você cometeu. Tá certo? Você agora tem um livro novo, uma vida nova para você desfrutar com Cristo. Então arrependa-se, meu irmão, caso você tenha algum pecado oculto, caso você esteja passando por uma situação difícil, confesse o pecado, abandone o pecado, porque não queira que o seu nome conste naqueles livros, mas sim que o seu nome conste no livro da vida, o livro do Cordeiro. Bem, a sentença desse julgamento. Você sabe que em todo tribunal, em todo julgamento, há uma sentença, sempre há uma sentença. As pessoas querem ouvir a sentença, né? O réu quer ouvir a sua sentença, ser absolvido ou não, ele quer ouvir a sua sentença. Então, o resultado desse julgamento é a condenação eterna. Então, veja só o veredito deste julgamento, né? Apocalipse 20, verso 15, diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quem não foi encontrado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Então, a sentença será essa. A pessoa será lançada no lago de fogo. Outro ponto importante,
não haverá tribunal de apelação para este juízo. Não haverá. Aqui ainda há, aqui, falando aqui de Brasil, né, a primeira instância, a segunda instância, ainda tem o Supremo Tribunal Federal. Lá não. Quem poderá substituir Deus? Ninguém. A quem o pecador vai recorrer? Agora, a ninguém mais. A quem ele vai apelar? Qual a instância superior ao céu? Quem é superior ao Rei dos Reis, ao Supremo Juiz? Ninguém é superior. Não há um tribunal ou outro tribunal fora esse, não. É um tribunal único. Então não haverá tribunal de apelação. Não há outra instância superior. Não haverá. Se você quiser anotar aí, Apocalipse 16, 7 diz: E ouvi o altar responder: Sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Por que não haverá outro tribunal? Porque esse julgamento? Primeiro, porque Deus é um ser maior do universo. Não há outro tribunal superior ao tribunal de Deus. E porque também, com base nesse texto, o julgamento do Senhor será um julgamento verdadeiro e justo. Quando aqui no Brasil, por exemplo, a pessoa é condenada na primeira instância, o juiz manda o processo lá para a segunda instância também, que pode, de repente, abrandar a pena, pode até absolver o réu, como também pode agravar a sua situação, a sua pena. Por quê? Porque a segunda instância é justamente por isso. Se o juiz tiver cometido alguma falha, algum deslize, né, alguma coisa, tem a segunda instância que vem ler todo o processo e verificar se houve imparcialidade do juiz, se houve parcialidade ou imparcialidade, se julgou segundo as provas, se julgou segundo as leis do país, né? Se tiver alguma brecha, eles podem ali ser favoráveis ao réu, né? A questão do pró-réu. Mas com Deus não, o julgamento de Deus será justo e verdadeiro, então não haverá mais, se o pecador, e claro, todo pecador será condenado nesse juízo aqui, nesse juízo do Grande Trono Branco, perdão, não há como as pessoas apelarem para outro tribunal, não haverá. Outro texto aqui, Apocalipse 19, 2, parte A, que diz: Pois verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, dois textos aqui importantes, se você quiser anotar. A Apocalipse 16, 7 nos dá segurança desses julgamentos verdadeiros do Senhor e justos. E também outro texto, Apocalipse 19, Apocalipse 19, 2, parte A. O nosso terceiro subtópico, nós vamos falar sobre o destino dos ímpios. O destino dos ímpios. Para onde irão os ímpios? É isso que nós vamos falar neste momento, nesta aula. Primeiro ponto. O local da reclusão dos apenados, isto é, dos condenados. Qual o local da reclusão desses apenados, né? A gente fica imaginando, se ser preso aqui no Brasil é algo terrível, né? Ficar nas prisões aqui no Brasil, imagine um lugar onde não existe fuga, né? Onde é impossível haver fuga, por maior segurança que ocorram, ou que tem aqui nos presídios federais aqui do Brasil, por maior que seja a segurança, esta segurança é pequena, nem se compara com a segurança dos céus, claro. Então lá, ainda aqui há a possibilidade de fuga, lá não. Quando Deus enviar todos os pecadores, todos os ímpios, para o lugar onde eles irão sofrer, não existe jamais a possibilidade de fuga. Então, para onde o local da reclusão dos apenados? É o inferno. As pessoas irão para o inferno, que está descrito também como lago de fogo. Então, lago de fogo, lugar que queima, lugar terrível. Ou também, conforme Apocalipse 19 e 20, é um lugar ardente chamado lago de fogo e enxofre, né? Se você já teve a possibilidade, eu nunca vi, mas pelo menos já assisti na TV, aqueles vulcões, quando entra em erupção, aquela lava incandescente, né? Sai destruindo tudo ali. Imagina, é mais ou menos assim, muito pior ainda, né? O juízo será grande, terrível. Então, o inferno é descrito como lago de fogo, né? Ardente lago de fogo e enxofre, conforme Apocalipse 19, verso 20. Se você também quiser anotar, anote aí Apocalipse capítulo 20, versículos 10, 14 e 15. Os que irão para esse lugar? Então já sabemos que o destino dos ímpios eles serão lançados no inferno. Quem irá para este lugar? Os que irão para este lugar? Então,
Será um lugar que inicialmente foi preparado não para o homem, Deus preparou o inferno não para o homem ir para lá, mas ele foi preparado com a destinação de ser colocado ali o diabo e seus anjos, conforme Mateus 25, 41. Então, para esse lugar, é um lugar que foi uma prisão específica para o diabo e os seus anjos. E não para os seres humanos, né? Mas será o quê? Será o destino final dos perdidos, por causa do quê? Da sua incredulidade e desobediência. Então, o ser humano, Deus não fez o inferno para ser habitado pelos homens. Deus quer que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porém, apesar do inferno ter sido criado para o diabo e seus anjos, os anjos rebeldes serem colocados lá, os homens que não se arrependerem, quando eu falo homens, está incluído as mulheres, claro também, então homens e mulheres, irão para lá, porque lá será o destino final dos perdidos, as pessoas que não se reconciliaram, não se arrependeram de seus pecados, das suas impiedades. Eles irão lá porque são incrédulos e porque desobedeceram ao Senhor. Porque a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Agora, a Bíblia, você sabe que a Bíblia, o Novo Testamento especialmente, não foi escrita no português, claro, nem no latim, foi escrita no grego e também não no hebraico, foi escrita no grego. Então temos aqui, vamos falar aqui um pouquinho sobre esse termo Hades. O pastor Ezequias Soares colocou: a Septuaginta emprega esse termo para traduzir o hebraico Sheol. Então no hebraico Sheol, você sabe que o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, e nesse texto, nós vamos falar aqui no texto, no Salmo 89, verso 48, este Sheol significa o mundo invisível dos mortos. Quando foi a tradução, a Septuaginta foi feita, né, que é a Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego, quando eles chegaram nesse texto onde aparece essa expressão Sheol, eles ficaram imaginando que palavra nós vamos colocar para substituir. E aí a palavra é esta aqui, a palavra Hades. Então Hades e Sheol são equiparadas, têm o mesmo significado, que significa o mundo invisível dos mortos. Então ambos termos se traduzem, às vezes, por inferno, às vezes é traduzida por inferno. Então Hades também é traduzida por inferno. Na Almeida Revista e Corrigida, no Salmo 9, verso 17. E Mateus 16, 18, é um texto interessante, nós vamos ler. Mateus 18 diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, Jesus falando aqui, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto é, na NVI diz: as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Isto é, a porta do inferno. Então esse termo foi usado por Jesus, esse termo Hades, né? Há outro texto aqui em Lucas 16, 22 e 23, isso não está na lição, mas eu vou ler. É aquele texto quando fala sobre aquele homem rico, né, que desprezava aquele servo de Deus, o mendigo ali, né, chamado também como Lázaro, né, o rico e Lázaro. E o texto diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Observe para onde? Para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, que é o mundo invisível dos mortos, ergueu os olhos estando em tormentos. Então há consciência lá há consciência nesse lugar. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, conforme Lucas 16, 22 a 23. Então, e no Hades, né? Isto é, no lugar invisível dos mortos. O lugar dos mortos. É um lugar também intermediário. Então, os ímpios irão para um lugar intermediário. Por quê? O lugar serve como estágio intermediário dos mortos sem Cristo. Então, ainda não é o lago de fogo, mas é um lugar intermediário. Ali eles já começam a sofrer, a ter os seus primeiros padecimentos, cruéis padecimentos. É uma prisão temporária até que venha o dia do juízo. Então, os ímpios, as pessoas que morrem sem Cristo, sem se arrepender, elas vão para o Hades, para o lugar ou para o mundo invisível dos mortos. E ali é uma prisão temporária, porque eles vão ficar ali até serem ressuscitadas para o julgamento no juízo no grande trono branco. Então, não é uma prisão preventiva. No Brasil se prende preventivamente para a pessoa não coagir testemunhas, né? Não dá sumiço às provas. Então, não é uma prisão preventiva, mas é uma prisão temporária, não é?
sabemos que aqui no Brasil, muitos estão sendo presos agora preventivamente, justamente para isso, para não destruir as provas, não é? Para não coagir testemunho e não dar sumiço nas provas. Aqui no Brasil, lá não, lá as pessoas não há escapatória também, não tem, se estão lá já começam a sofrer. Então, meu irmão, se você é uma pessoa que está cansada de estar nos caminhos do Senhor, por algum motivo encontra-se desviado, aceite Jesus e reconcilie com o Senhor. E se você é um crente fiel ao Senhor, seja mais fiel ainda ao Senhor. Não se dobre a este mundo enganador. Ali também será um lugar de consciência. Os condenados que partiram desde o início do mundo permanecem lá. Então todas as pessoas, desde Caim já está sofrendo. A primeira pessoa certamente que chegou lá foi Caim, não é? Caim, esse ímpio aí. Ou outras pessoas também. Então, digo isso porque ele foi o primeiro homicida, né? Foi quem cometeu o primeiro homicídio, né? Matou o seu irmão Abel. Então será um lugar de consciência. Nós vimos aqui no texto que o rico, ele ergueu os olhos aqui e viu, ergueu os olhos estando em tormentos e viu de longe Abraão, isto é, ele viu que estava em tormento, isto é, há sentimento lá. Viu ao longe Abraão, isto é, ele contemplou, viu Lázaro também no seio de Abraão, então há consciência ali. Se você continuar lendo esse texto aqui, você verá, ele lembra-se até que tinha irmãos, para que seus irmãos não viessem para esse mesmo lugar de tormento. Então, é um lugar de consciência. Então, o lugar para onde os ímpios vão, antes de chegarem ao juiz do trono branco, será um lugar de consciência. Consciente e em tormento, sabendo perfeitamente porque estão nesse lugar, conforme Lucas 16, 23 e 24. O texto diz: no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Olha só, estava sofrendo. E manda Lázaro, reconheceu Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Quer dizer, de sede eles não vão morrer, pelo fogo eles não vão morrer, porque o fogo é para atormentar. Eles queimarão ali, mas não morrerão. Então, o lugar chamado Hades, que é um lugar, o mundo invisível dos mortos, é um lugar onde as pessoas que ali estão terão plena consciência. Agora, existe outro termo chamado Geena, aqui, mas no grego se lê Geena, né? No grego você não pode ler o Ge como Ge, mas sim como Ge, como Ga, Ge, Gi, Gogu, certo? Então, é transliterado por Geena, mas você pode ler o termo Geena, Geena, o mundo judaico contemporâneo de Jesus cria que a Geena, vou ler aqui conforme está escrito, mas você pode ler Geena. Cria que a Geena era o lugar no qual os ímpios receberiam como castigo o sofrimento eterno. Então já havia nessa cultura judaica contemporânea, na época do Senhor Jesus, essa cultura que dizia que o lugar dos ímpios era um lugar onde eles iriam sofrer o castigo e o sofrimento eterno. Esse termo também foi traduzido para o inferno. Então, o Geena ou o Geena foi traduzido para o inferno. E foi usado pelo Senhor Jesus nos evangelhos. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus, a condenação do Geena, né? Mateus 23, 3. Indica o lago de fogo, Apocalipse. Então, este Geena ou Geena significa também lago de fogo apocalíptico, conforme Apocalipse 19, 20, 10, 14 e 15. Bem, meus irmãos, vamos então à nossa síntese deste segundo tópico. A síntese do tópico 2 diz: o juízo final é o evento que sacramentará o destino dos ímpios. Então, o juízo final é para a condenação dos ímpios. Vamos ao nosso último tópico. Esse último tópico nós vamos falar sobre um novo céu e uma nova terra, a nova Jerusalém e a eternidade dos santos. Novo céu e nova terra. Primeiro, coloquei aqui tudo novo. Então Deus fará todas as coisas novas. Passado então o juízo do grande trono branco, nós veremos que logo na sequência aqui da lição, veremos já algumas transformações que o Senhor fará, né? Novos céus e nova terra. Então tudo novo. O quadro descrito no texto da leitura bíblica em classe diz
respeita a nova criação, ou seja, não se trata de uma renovação ou de alguma restauração, mas de tudo novo. Eis que faço novas todas as coisas. É só ler o texto no versículo 5, do Apocalipse, né, que nós lemos 21, verso 5, onde nos mostra que o Senhor fará tudo novo. Então Deus não vai, não é fazer uma restauração, mas é criar tudo novo. Então Deus não quer fazer essa restauração, Ele bem poderia, mas Ele vai fazer tudo novo, não é? Deus não gosta de coisa velha, Deus gosta de tudo novo. Eis que faço nova todas as coisas. E há um texto também de Isaías 65, 17, que nos dá segurança para isso. Não só João profetizou, viu isto, como também Isaías, o Senhor mostrou isso a Isaías. Isaías escreveu, e aí o texto diz, porque eis que eu crio céus novos e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Aqui está o texto. Alguém pode perguntar, pastor, nós vamos lembrar das coisas passadas? Olha o que diz o texto aqui. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 65, verso 17. E aqui eu coloquei logo na sequência a ratificação petrina. A ratificação petrina, isto é, a confirmação de Pedro, né? Petrina tem a ver com Pedro. Esta promessa já aparece no Novo Testamento. O texto de 2 Pedro 3,13 diz, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então essa questão de novos céus e nova terra não foi dita apenas citada pelo profeta Isaías, mas foi citada também por João, aqui Apocalipse 21, 5, nós lemos o texto, novos céus e nova terra, eis que faço nova todas as coisas. Pedro está dizendo aqui, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Aqui está Pedro também ratificando, isto é, confirmando. Agora, esta terra para ser novamente feita, criada numa nova terra, essa terra que nós vivemos, ela precisará ser destruída. Então a terra será completamente destruída, né? Então o velho mundo vai desaparecer. E aqui não vamos ler os textos, mas se você quiser depois conferir, Isaías 34, verso 4, 51, 6, 2 Pedro 3, 7, 10 e 12, né? Então isto vai acontecer. Então a terra será completamente destruída, isto é, o mundo velho vai desaparecer por causa da sua contaminação. Então quando Deus falou, maldita é a terra por tua causa, isto é, a terra ela está amaldiçoada. E Deus, como Ele fará novos céus e nova terra, essa terra será destruída e virão novos céus e nova terra. Por quê? Porque esta terra está contaminada pelo pecado. Outro ponto interessante, o efeito da santidade e da glória de Deus. Então, o pastor Ezequias, ele escreve assim na lição, os céus e a terra não poderão resistir à santidade e à glória de Deus. Este mundo velho, esta terra ela não pode resistir, essa terra pecaminosa, essa terra amaldiçoada pelo próprio Deus, ela não poderia resistir à santidade e à glória de Deus. Por isso que João no capítulo 20, versículo 11, ele assim descreve, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então veja só este esplendor da glória do Senhor. O universo físico não se susterá diante da pureza. Então o universo físico não se susterá diante da pureza, da santidade e glória daqueles que está sentado sobre o trono. E também importante aqui é que Jesus profetizou isso. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. Então tudo o que Jesus falou vai se cumprir. Outro texto aqui está em Apocalipse 21, 1, quando ele diz, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então aquilo que Jesus tinha vaticinado, quando Jesus disse, mas as minhas palavras não hão de passar, aqui está João, no capítulo 21, versículo 1, dizendo, porque já o primeiro céu e a terra passaram e o mar já não existe. Certamente quando Jesus vaticinou essa palavra, certamente alguém dizia, será que Jesus quer dizer que essa terra vai ser destruída, não vai existir mais a terra? É isso mesmo que Jesus falou. Ele disse, ainda que a terra e os céus passem, as minhas palavras não hão de passar. E aqui nós vemos o cumprimento visto por João
no versículo 1 do capítulo 21. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Isto é, Jesus profetizou sobre isto, o fim desta terra, o fim deste mundo e a criação, lógico, do mundo vindouro. Bem, a Nova Jerusalém é o nosso segundo subtópico do tópico terceiro, né, sobre a nova criação, a Nova Jerusalém. Muito bem, nós vamos falar aqui sobre a Nova Jerusalém, que é também chamada a Jerusalém do milênio. Então é importante que nós, quando lemos o texto no versículo 2, nós vimos que João viu essa Jerusalém, essa Nova Jerusalém, ela descer do céu, quando ele diz que de Deus descia do céu. Então é importante ver isso aqui. Então não confunda esta Jerusalém que ela vem do céu com a Jerusalém do milênio. A Jerusalém do milênio é a Jerusalém física, essa Jerusalém que hoje aqui está em Israel. Será a Jerusalém física, que nós conhecemos. Mas essa Jerusalém, essa Nova Jerusalém, aqui, vai descer do céu, já está dizendo, ela vem do céu, então não é a terrena. Então não confundir essa situação. Essa Jerusalém de hoje será Jerusalém, a capital do milênio, né? A capital religiosa, de onde o Senhor Jesus terá ali o seu trono, de onde sairão ali as suas ordens, as suas determinações, onde ele vai reinar com justiça, com equidade, né, com a verdade. Mas esta cidade que vem do céu, ela é uma Jerusalém, não é a Jerusalém do milênio. É importante estabelecer isso. Isso é de fácil compreensão, logo à frente compreenderemos isso um pouco melhor. Quando a gente vai e fala sobre Jerusalém, encontrei esse termo Jerusalém cerca de 761 vezes na Bíblia, se tratando da Jerusalém física, a Jerusalém terrena. 761 vezes encontrei aqui no programa que eu tenho no computador. Você digita lá a palavra e aparece quantas vezes tem, com todos os textos. Agora, esta Nova Jerusalém, pelo menos eu vi 3 vezes no Apocalipse, inclusive só no Apocalipse nós vemos essa expressão, pelo menos 2 vezes é citada essa expressão, a Nova Jerusalém. Bem, isto ocorrerá após o período pós-milênio. Então esta cidade, essa Nova Jerusalém, ela virá após o milênio. Então a Nova Jerusalém, importante você não confundir, a Nova Jerusalém que vai descer do céu, ela não vai descer do céu para ficar aqui no milênio, não, para Jesus reinar no milênio, não, Jesus vai reinar na Jerusalém terrestre, certo? Agora, a Nova Jerusalém, ela vai descer do céu, mas é após o milênio, ok? Após o julgamento dos ímpios, aí sim vai ocorrer o milênio, perdão, vai ocorrer a vinda desta cidade, a Nova Jerusalém. Então aqui já estamos no período pós-milênio. Quando esta cidade descer do céu, nós estaremos no período pós-milênio, isto é, depois do milênio. A descrição da cidade mostra com abundância de detalhes que a sua glória excede em muito ao da Jerusalém milenial. Meus irmãos, se você ler o texto de Apocalipse 21, não vou ler porque vai se estender muito aqui a nossa lição, minha vontade aqui é ler. Mas lê Apocalipse capítulo 21, versículos 9 a 21. Você verá que toda a descrição desta cidade, que coisa gloriosa. Você imagine que os fundamentos dos muros desta cidade são de pedras preciosas. Na casa do homem mais rico da face da terra, os fundamentos da casa dele são de tijolos ou de pedras, né? Ou de cimento com ferro. Nenhum colocou ali esmeralda, pedras preciosas, mas os muros da cidade serão feitos de pedras preciosas. Então, basta você ler Apocalipse 21, versos 9 a 21, você vai entender que não se trata de uma Jerusalém terrena, mas de uma Jerusalém celestial. Essa visão gloriosa, majestosa que João viu foi algo glorioso. Glorioso, que as palavras são pobres para descrever todo o esplendor desta cidade. Portanto, leia este texto, Apocalipse 21, versos 9 a 21. Não vou ler por causa do tempo aqui. A glória dessa cidade. O templo dela é Deus e o Cordeiro. Então, nesta cidade não há necessidade de um lugar para adoração. Não precisa de uma igreja lá, não, de um santuário. Por quê? Porque o próprio Deus é o seu santuário. Então, onde poderemos cultuar Deus? Em qualquer lugar nesta cidade. Porque em qualquer lugar estará a presença de Deus, a presença do Cordeiro. Então,
Não vá procurar naquela cidade onde eu posso, onde é o culto hoje, não é? Tem culto hoje, irmão, culto será para todo sempre. Nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade, aliás, na presença do Senhor vai ser algo glorioso. Então vale a pena ser crente. Nela não vi templo, João diz, nela não vi templo, então não há lugar ali para se adorar a Deus, porque a Deus se adora em qualquer lugar nesta cidade, na Nova Jerusalém. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não vai precisar de sol, sabia disso? A cidade não vai precisar de sol, nem de lua, porque o resplendor da glória de Deus a iluminará. Então, o verso 23 mostra que a cidade não vai necessitar nem de sol, nem de lua. Por quê? Porque o resplendor da glória de Deus vai iluminar esta cidade. O texto diz assim: e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Não precisa de sol, de energia elétrica, de energia não vai precisar disso. Por quê? Porque Deus, o esplendor da glória do Senhor vai iluminar esta cidade. E nela também não haverá noite. Interessante, né? Não haverá noite. O versículo 25 não mostra isso. Por quê? Nós sabemos que a noite é a ausência de luz, né? A noite é a ausência de atividades, né? Poucas pessoas trabalham à noite, mas lá não haverá escuridão, lá não haverá treva, lá não haverá noite. Porque a noite é a ausência de luz. Se Jesus é a luz, é o candeeiro, Jesus é a lâmpada aqui, não é? Então não vai precisar dessas coisas terrenas. Outro ponto interessante, veremos Jesus face a face. Lembra-se daquele que você cantou? E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé, né? Sino que fala assim, que eu não aprendo a cantar, mas os irmãos sabem, não é? Este hino fala que nós, é claro, já nos mostra que se o hino é bom nós cantarmos e a gente já sente a presença do Senhor, onde nós veremos face a face o Senhor, imagine nós estamos ali ao vivo e a cores vendo a Jesus. Então nós veremos Jesus face a face. O Apocalipse 22, verso 4 nos mostra isso. Vamos ler esse texto aqui, nós precisamos ler. Apocalipse 22, verso 4, vamos ler esse texto aqui rapidinho. Apocalipse 22, verso 4, vou achar aqui. Apocalipse 22, verso 4 diz assim, amados: eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Então veremos a face do Senhor. E também a glória de Deus e de Cristo nos alumiará para sempre. Sabia que a glória de Cristo, lembra-se de Moisés, quando ele esteve na presença do Senhor? Quando ele desce do monte, né? O rosto de Moisés ofuscava. Então há um texto aqui bem parecido, Apocalipse 22, verso 5 diz assim, ó: não haverá, 22, verso 5, não haverá mais noite, não haverá mais noite, eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo o sempre. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Há outros nomes dessa cidade também, outros nomes dessa cidade. A Nova Jerusalém é chamada também ainda de Jerusalém, que é de cima, né? Então Jerusalém, a Jerusalém celestial tem outro nome, a Jerusalém que é de cima, Gálatas 4, 26. É a Jerusalém celestial e também a cidade, a santa cidade de Jerusalém, conforme Apocalipse 21, verso 10. E por último, já no último subtópico e do último tópico, nós vamos falar agora sobre a eternidade dos salvos. A eternidade dos salvos. Primeiro ponto, moraremos com Jesus. Que bênção, que privilégio, né, nós morarmos com o Senhor. Então a Nova Jerusalém será o nosso eterno lar, o lar dos salvos, o lar dos irmãos, né, de Cristo, as pessoas que foram compradas pelo precioso sangue do Senhor. E mesmo porque ele foi o lugar onde ele prometeu, ele lá em João capítulo 14, verso 3, ele diz, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, ou onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus foi preparar lugares para nós estarmos um dia com Ele. Então moraremos com Jesus. Outro ponto interessante, nós teremos ali a ininterrupta presença de Deus, ou seja, a presença de Deus será algo diário, né? Se bem que lá não haverá dia, né? Mas Deus estará continuamente conosco, com os seres humanos agora transformados, né? Agora em anjos, em pessoas.
pessoas celestiais, em anjos do Senhor Jesus. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Versículo 3, né? Aliás, interessante aqui é que nosso corpo será transformado, mesmo que a Bíblia não diz que nós seremos anjos, mas seremos como os anjos, né? Lá no céu. Aí ali não haverá mais casamento, né? Não precisará mais disso, porque estaremos na presença do Senhor, na presença do Cordeiro, né? Seremos como os anjos, né? Não se casam nem se dão em casamento, só para essa brechinha aqui para não ficar nenhuma dúvida aí. Será que nós vamos ser transformados em anjos? Não. Seremos como os anjos, não seremos anjos. Seremos homens e mulheres, pessoas transformadas num corpo celestial, um corpo glorioso. Então Deus estará continuamente conosco. Então será uma presença ininterrupta, conforme eu coloquei aí, a ininterrupta presença de Deus. E ali uma boa notícia, ó, outra, aqui só tem notícia boa, né? A partir, quando a gente começa a falar da Nova Jerusalém, só tem notícia boa. Não haverá choro naquela cidade, ninguém vai chorar de tristeza, ninguém vai sentir dor, ninguém vai sentir amargor, lamento, pranto, grito, não haverá. Então, por quê? Porque o versículo 4 diz, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Então, não há espaço para choro, não haverá tristeza nesta cidade. Seremos imortais, pastor, o senhor agora foi muito ousado, né? Mas é o que o texto vai nos mostrar, ali não haverá morte. Então, se não haverá morte, seremos imortais. Então, ali não haverá morte, que é o último inimigo a ser derrotado, será a morte, né? Que será derrotado, conforme Apocalipse 21, verso 4, e 1 Coríntios 15, 26 e 54. E ali também, que vai ocorrer ali também, ausência de pecado. Então, lá ninguém vai pecar, né? O pecado será banido para sempre. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, conforme Apocalipse 22, verso 3. Então, a nossa eterna esperança, a nossa bem-aventurança está nesta cidade gloriosa ali na presença de nosso Deus, na presença do Senhor Jesus. A síntese desse tópico terceiro, novos céus e nova terra, será uma nova realidade implantada por Deus. E já finalizando, agora já partindo para a nossa conclusão, apenas dois pontos aqui importantes. É que as profecias concernentes à primeira vinda do Messias, essas profecias se cumpriram. Jesus foi anunciado que ele viria, e de fato ele nasceu de uma virgem, nasceu na cidade de Belém, vimos que ele foi rejeitado, todas as profecias concernentes ao Messias se cumpriram. E também elas hão de se cumprir as profecias concernentes aos assuntos futuros, isto é, ao mundo vindouro. Essas profecias não cairão por terra. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não vão de passar. É isso, amados, que o Senhor Jesus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, que possamos ser cada vez mais fiéis, confiantes nestas promessas do Senhor. Infelizmente o mundo não despertou para isso. O mundo hoje poderia ter programas de televisão falando sobre o mundo vindouro, falando sobre isso, mas infelizmente muita gente está afastada do Senhor. E se essas pessoas não se arrependerem, elas passarão pelo juízo final, serão condenadas e eternamente banidas da presença do Senhor. Mas enquanto há vida, há esperança. Arrependa-se de seus pecados, caso você não seja uma pessoa ainda crente. Se você for uma pessoa desviada, lembre-se que o juízo será imparcial. Arrependa-se de seus pecados, aceite a Cristo, confesse Ele como seu único e suficiente Salvador. E certamente o mundo vindouro será de esperança para você e não de condenação. Que Deus lhe abençoe. Até a próxima videoaula em nome do Senhor Jesus. Amém.